A gente vai dando sequência aqui agora, gente, com as nossas pautas do All News para falar da Câmara dos Deputados, mais especificamente do Conselho de Ética e uma discussão que está em curso por lá. Ontem o Conselho de Ética adiou a análise daquela ação contra o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar, naquele caso que a gente lembra que está sendo apreciado ali por o deputado ter agredido fisicamente um integrante do MBL em abril. O relator desse caso, o deputado Paulo Magalhães, do PSD, votou pela abertura do processo. O deputado Chico Alencar pediu vista do parecer e a votação, então, acabou sendo adiada, mas a discussão como um todo foi bem conturbada por lá. A gente separou, inclusive, um trechinho para trazer aqui. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauber, Tá eu peço a Vossa roubando o Excelência, orçamento público. nós não vamos admitir esse tipo de colocação dentro do Conselho de Ética com o presidente da Câmara dos Deputados. Falar a verdade agora. A Vossa Excelência tem que utilizar o tempo para fazer a sua defesa dos atos que você praticou aqui dentro da Câmara dos Deputados. A minha defesa diz diretamente a armação que está montada nesse Conselho. Não existe armação nenhuma nesse Conselho. Eu peço respeito à Vossa Excelência. Vossa Excelência, tem uma armação Vossa montada Excelência e que está está sendo um evidente. representado, não existe armação nenhuma nesse Conselho. O tempo está comigo. Não, mas eu sou presidente, eu posso intervir a hora que eu quiser. Se Vossa Excelência quiser caçar a minha palavra, não faça. vou caçar a palavra de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência tem que respeitar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Desde que seja respeitado. Sendo respeitado, Respeito desde nós que temos seja o direito, respeitado. a Vossa Excelência, de fazer a sua defesa. Foi feito aqui por inúmeras vezes. Qual é regimental e está dentro do Código de Ética. Não, Vossa Excelência não pode dizer que está tendo uma armação dentro do Conselho de Ética. Eu não vou permitir que Vossa Excelência diga. Claro que posso. Eu não vou permitir Vossa Excelência dizer isso. E vou dizer. Eu sou presidente e não vou permitir que Vossa Excelência diga isso. O que está acontecendo aqui é uma armação. Não existe armação procurando fazer com que o parlamentar, que sou eu, seja cassado das suas prerrogativas. Vossa Excelência devia ficar atento aos atos que Vossa Excelência tem praticado na Câmara dos Deputados. Bom, como a gente pode ver, o clima foi acalorado por lá, por isso a gente convidou o deputado Glauber Braga a se juntar com a gente aqui para falar especificamente dessas acusações. Deputado, o senhor voltou a chamar o presidente da Câmara de bandido e falar que ele articula, de certa forma, a perda do seu mandato. Queria começar agradecendo sua presença aqui. Bom dia para o senhor. E o que seria essa acusação exatamente? O que seria essa armação de Arthur Lira pela perda do mandato do senhor? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto, e a todo mundo que está aqui acompanhando essa transmissão. Não é de hoje que o Lira já prometia me tirar dos espaços da Câmara. Ele já disse isso, inclusive, no microfone da Câmara. Quando ele dá uma entrevista para uma emissora de repercussão nacional, ele cita especificamente o caso da esquerda e aparecem imagens do que tinha acontecido, da minha reação em relação ao sujeito do MBL. Esse relator, que foi designado, antes de ser designado, me encontra nos corredores da Câmara dos Deputados e diz basicamente o seguinte: fiquei impactado com a tua defesa, não podemos deixar isso acontecer com você, conte comigo. Eu não tenho intimidade com ele, não o procurei. Foi uma manifestação efusiva dele. Se procurar, muito provavelmente nas câmeras da Câmara dos Deputados, se elas ficam registradas, vai ter ele fazendo isso. E aí eu recebo uma informação de uma fonte que eu não posso revelar, até porque essa pessoa evidentemente corre risco, me dizendo que o Lira estava fazendo uma ação diretamente junto ao relator então indicado, que era esse mesmo sujeito, para que ele propusesse a cassação do mandato. Eu esperei. Na véspera da reunião do Conselho de Ética, eu fiz uma mensagem, inclusive, dizendo, olha, vamos ver o grau de influência que o Lira, se ele está se movimentando ou não no Conselho. Quando abre para minha defesa, eu digo que, como o relator já tinha ouvido as minhas razões em relação ao tema, eu ia aguardar, eu ia esperar, e, ao mesmo tempo, quando ele, então, libera o seu voto para o prosseguimento, que já é, de fato, um indicativo da cassação ou de uma suspensão por um período de 6 meses, aquilo que eu recebi como informação estava, para mim, evidentemente comprovado, com um elemento a mais. Eles tinham marcado essa
audiência do Conselho de Ética em relação a mim para outro dia. De maneira traiçoeira, eles colocaram no mesmo dia do processo do Chiquinho Brazão, também de forma premeditada. Para quê? Porque eles sabem que não podem proteger o Chiquinho Brazão, apesar de terem tentado fazer isso, mas a repercussão pública é muito forte, tensiona eles para uma punição, e eles resolveram, então, dar a cabeça de um parlamentar de esquerda também, para além de tudo que já vinha sendo feito pelo Lira, como uma demonstração evidente de que estavam equilibrando eventualmente esse jogo, né? E lembremos quem trabalhou para salvar o Brazão no plenário da Câmara dos Deputados. Foi o Omar Nascimento e a Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha. Então, não tem nenhuma dúvida, a partir do conjunto de elementos que me chegaram e da análise que eu fiz, que há uma ação direta do Lira pela cassação do mandato por conta das denúncias acumuladas que eu já fazia contra ele. Na semana passada, por exemplo, antes disso acontecer, eu já tinha mais uma vez verbalizado a denúncia de desvio de 300 milhões de reais de uma comissão da sua origem, que era para outro estado, a partir de uma influência e uma pressão direta realizada, uma coação realizada por Lira, algo que saiu num veículo também de repercussão nacional. Então, isso tudo acumulado, não me resta nenhuma dúvida que há uma ação do Lira para que o mandato seja cassado. Deputado, nós estamos falando de um caso que nasceu de uma discussão sua com um personagem do MBL ali na Câmara dos Deputados. A gente até já ouviu sobre isso aqui e eu tive a oportunidade até de comentar. Achei que a sua reação ela foi inadequada, porque o senhor, como parlamentar, diante da desqualificação, poderia ter se qualificado reagindo de outra forma. O senhor tem um ponto de vista de que, enfim, não tem sangue de barata, e diante da provocação teve lá a reação que lhe pareceu adequada. Agora, há no Conselho de Ética processos lá, alguns já arquivados, inclusive, pedidos de cassação contra Eduardo Bolsonaro, mais de um, Carla Zambelli, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri, já vi processos também contra ele. E aí, o do senhor subitamente apareceu aí, né, nesse contexto, junto com o do Chiquinho Brazão. É por isso que a sua sensação é de que há uma predisposição, quase como um plano, um planejamento para caçá-lo, porque outros tantos estão lá e escolheram o vosso processo para dar sequência a ele? É por isso que o senhor diz que há essa urdidura, esse planejamento para prejudicá-lo? Esse é mais um elemento, Josias, combinado com a informação que eu recebi, confirmado pela alteração da data por parte do Conselho de Ética no momento em que isso é liberado, combinado com a alteração de posição por parte do próprio relator, que espontaneamente até então tinha me procurado dizendo que era um absurdo o processo de punição e que tinha ficado solidário a mim, impactado pela defesa que eu fiz no próprio Conselho de Ética. Então, esse conjunto de elementos não me trazem nenhuma dúvida da ação direta do Lira nessa história. E um outro elemento a mais, que eu também acabei não dizendo aqui, um dia no plenário, ele vira no microfone e diz basicamente o seguinte: não, eu não acompanho as questões e a perseguição do senhor. O seu processo lá no Conselho de Ética está há tantos dias, e aí ele determina o número de tempo que o processo estava no Conselho de Ética, e eu não fiz nada. Ou seja, ou foi um ato falho, ou foi mais uma vez uma ameaça. Como é que ele sabia que o meu processo especificamente estava há tantos dias no Conselho de Ética? Um senhor que é presidente da Câmara dos Deputados, que tem tantas atribuições, sabe de um processo no número de dias de um parlamentar que ele não está dando nenhuma importância. Ou seja, é mais um elemento combinado com todos esses outros que você traz e os que eu também já tinha colocado. Glauber, bom dia, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Bom dia, Sakamoto. Fazendo uma análise fria, você acha que todos esses elementos que estão acontecendo, eles estão reunidos para pressioná-lo
a evitar críticas ao Lira, pressioná-lo a mudar de comportamento? Ou você acha que o seu mandato, neste momento, realmente ele tem um risco muito grande de ser cassado? Eu hoje te diria que eu acho que eu tenho 1% de chance de não ser cassado na Câmara. 99% de chance é pela cassação. Porque a intenção inicial poderia ser exatamente a que você falou. Me utilizar como instrumento de troca nas negociatas deles e exercer sobre mim me manietar para que eu fosse pedir bênção ao Lira e parasse de falar as coisas que eu tenho falado, principalmente no que diz respeito a esse sequestro do orçamento. A partir do momento em que eu não faço isso, ou seja, da ameaça colocada em prática, eles então vão avançar, ou seja, eles avançam. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quais são os elementos que podem combinar esse 1%? Né? É o imponderável daquilo que eles... não está na cartilha deles, do jogo político já estruturado e pensado por eles, que o Lira tem muita coisa que ele fez, que ele está fazendo, e que pode vir mais ainda à tona e ficar insustentável um processo de perseguição como esse que ele está procurando operar contra mim nesse momento. Né? Isso é um elemento que não pode ser tirado de cena. Né? O cara está manejando bilhões de reais e cada vez que eu faço um pronunciamento, como eu fiz hoje no plenário, chega alguém perto de mim, hoje aconteceu isso de novo, parabenizando pela coragem e dizendo, mas tem mais isso aqui que está acontecendo também. Então ele tem muita coisa a ser apresentada. E eu vou fazer questão de, na luta política no Conselho de Ética, designar as 6 testemunhas que eu tenho direito para dar a demonstração do que ele é capaz, e essas testemunhas vão ter a possibilidade de demonstrar também o que é Arthur Lira. Bom, dito isso, ficou evidente também na fala do presidente do Conselho de Ética que eles imaginaram que eu fosse me moldar à estratégia prefixada deles, que eu ia exclusivamente falar dos episódios relacionados ao representante do MBL, sem falar do contexto como um todo. Posso falar do representante do MBL, não tem problema nenhum. Já fiz isso aqui, já fiz isso no Conselho, e posso fazer mais quantas vezes forem necessárias. Mas que os elementos que estão por trás da decisão do encaminhamento do Conselho seriam, por mim, esquecidos, e que eu ia ficar numa posição rendida de pedido de ajuda ou de apoio a eles para me salvar. Eu não vou fazer isso, e nós vamos para a luta política lá. Respondendo a tua pergunta objetivamente, hoje o mandato está em risco e a possibilidade da cassação ocorrer é bastante concreta. Agora, deputado, muito curioso, porque no Conselho de Ética, por tudo que a gente assiste ali, prevalece uma visão quase sempre corporativista. Né? Até um colega seu, Guilherme Boulos, que agora está enfrentando lá as consequências do ato que ele fez um relatório que poupou o André Janones num processo ali envolvendo uma rachadinha, né? E acho que foi um equívoco, a gente já comentou aqui também. O Boulos está agora arcando com as consequências desse equívoco lá na campanha em São Paulo. E, de raro em raro, acontece um caso como esse do Chiquinho Brazão, que aí também deixar o melado escorrer a esse ponto de poupar um personagem que é acusado de encomendar o assassinato da Marielle, um caso tão rumoroso, seria demais, né? Mas o que eu queria lhe perguntar neste ambiente em que costuma prevalecer o corporativismo, o PSOL é um partido pequeno, né? O senhor pertence ao PSOL, está dizendo que vai para a luta política, mas o senhor colecionou tantos adversários assim que o cadafalso é, de fato, inevitável, porque essa proporção de 1 para 99% de chance de cassação, ela destoa de tudo que ocorre na Câmara dos Deputados. Por que o seu caso é tão inusitado assim? O que houve que conduz a esta quase certeza da cassação? Josias, vamos lá. Primeiro, em relação à questão
do Boulos, ele já respondeu exaustivamente em relação a esse ponto, e eu deixo por conta da resposta que ele já deu aqui, inclusive, e nos mais variados canais sobre o assunto. Por quê? Respondendo à tua pergunta. Primeiro, Arthur Lira é um bandido? É a primeira pergunta. Segundo, esse bandido maneja bilhões de reais de orçamento na Câmara dos Deputados? Segundo questionamento. Terceiro questionamento. Eu sou um dos poucos deputados que confronta e denuncia publicamente as posições do Lira. Se a sua resposta for sim a essas três perguntas, está aí a motivação específica da dificuldade que eu enfrento hoje no Conselho de Ética a partir de uma articulação dele. Pessoal, deputado, obrigada aqui pela participação com a gente no All News. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, Natália. Obrigado, Josias, Sakamoto e a todo mundo que acompanhou. Deputado. Um abraço. Obrigado, deputado. Bom, a gente segue da entrevista com o deputado agora aqui para trazer um destaque.